Olá, povo de Deus. Vamos entrando para que a gente possa iniciar nossa live. Que Deus nos conceda a sua graça, a sua bênção. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos com um probleminha na internet, mas eu acredito que vamos conseguir no nosso 4G aqui, tá bom? Deixa eu só acertar o nome do Padre Rafael. Acho que tá certinho. Isso. Muito bem, gente. Vamos tentar que a gente possa iniciar esse momento. Vamos acolher o pessoal aqui do nosso do nosso Instagram e vou abrir também para os que estão no Facebook. Hoje eu não tenho retorno para saber como está ali, porque eu tô sem a internet no computador. Sejam bem-vindos, amados irmãos, irmãs, que alegria. Vamos chamar todo mundo, manda esse aviãozinho que tem aqui embaixo, olha pro pessoal, manda para eles, convide o povo. Talvez eu vi agora na internet que tem um problema, sobretudo aqui em São Paulo, de internet. E me parece que o Padre Rafael também tem um problema, então a gente tem que rezar para Maria passar à frente, nos ajudar. Nós agora vamos convidar o Padre Rafael e, se der tempo depois e tiver internet, a gente faz a oração da noite. Padre, vou chamar o senhor aqui, entrando também. Você que está no Instagram, mande o seu aviãozinho para todo mundo. Vamos ver se a conexão, graças a Deus. Olá, Padre, sua Oi, bênção. padre. Tudo Deus bem, abençoe, querido? sua bênção. Que saudade, Amém. querido. Como você Pois tá? é, como é que está a internet aí? Te pergunto isso. Então, deu uma estabilizada, mas eu estou usando 4G. O Eu Wi-Fi não também. tá bom, não. Você me ouve bem? Ai, Perfeitamente. graças a Deus. Eu também te ouço perfeitamente, né? Eu vi que tem um problema aqui na cidade toda, acho que é a operadora, que eu não vou fazer propaganda deles, porque eu tinha que xingar se eu for fazer propaganda, e Verdade. desconectaram todo mundo e parece que só volta 1 da manhã. Então a gente vai fazendo assim. Provavelmente a sua operadora deve ser a mesma que a nossa aqui, então Deve acho que ser. é um problema, deve ser algum ajuste, deve ser alguma coisa que eles estão ajustando aí, não sei também. Mas a gente vai seguindo, Nossa Senhora vai passar à frente, né? E que a gente não seja impedido de viver esse momento de graça, sobretudo porque a gente vai falar de oração e certamente o inimigo não está feliz com isso, né? Verdade. Certamente o inimigo não se alegrará com essa conversa que a gente vai ter hoje. Mas aí vamos acolhendo também. Eu só não estou enxergando aqui no computador, porque eu estou sem internet nele. O pessoal do Facebook manda um oi para ver se está tudo bem lá. Muitos já estão migrando para cá, para o Instagram, porque viram que a live partilhada aqui. Então, só se tiver tudo bem, vocês mandam, tá bom, tá ok, dá para ver. E você que está no Instagram, seja bem-vindo também. Seja bem-vindo os amigos e seguidores aí também do Padre Rafael que estão entrando. Que alegria estar com você, Padre. E nós nos conhecemos há alguns anos já, né, nas nossas andanças aí pelos encontros do Brasil, né, da Isso. juventude. Você é sempre muito querido e generoso comigo. E mais uma vez, querido e generoso comigo, então te agradeço. Mandar um beijo para a dona Geralda, que acho que está Tá assistindo. assistindo. Mandou um vídeo para ela. Mandei, ela ficou super feliz. Que Ela falou gostoso. assim, ela falou assim, ai, eu sempre assisto ele e o Dalcides. Olha, quando você estiver em São Paulo, porque ela mora aqui, né? Mora na Zona Sul. Quando você estiver em São Paulo, você combina, a gente vai com você e ela no programa. Vai Será ser uma bem alegria. legal. Aí ela vai ficar mais feliz ainda. Vai mesmo. Não é? É, uma hora que você estiver em São Paulo, aí depois também, né, que agora não deve estar vindo muito, mas depois que passar essa confusão toda, você dá um toque e a gente, com alegria, certamente vai ser uma alegria. Amém. Isso aí, padre, vamos lá. Senão, a gente também depois quer te ouvir, quer ver você, ver e ouvir Amém. você. Então, certamente temos muito para beber nessa noite, muito dom de Deus. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nós, sobre o nosso pensamento, sobre a nossa vida, acolhendo quem já está aqui, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem sobre nós, Espírito de Deus, vem sobre a nossa vida,
sobre o nosso pensamento, sobre nossos sentimentos, nosso coração. Ilumina cada palavra que nós ouviremos. Também faz com que o nosso coração se sinta preparado a ouvir isso que temos hoje para escutar. Diante da tua vontade, da tua presença, diante desse Espírito que nos une e reúne em torno do coração de Jesus, manso e humilde. Vem, Espírito Santo, sobre cada pessoa que já está aqui, sobre aqueles que ainda entrarão nesta live. Vem, Espírito de Deus, sobre o Padre Rafael, esse tão querido amigo, que com generosidade hoje partilha conosco a importância de nos unirmos a Ti através da nossa prece e oração. Vem sobre nós, Espírito Santo, para que também tudo aquilo que for do Teu desejo, tudo aquilo que precisarmos escutar nessa noite, tudo aquilo que estiver no coração de Deus e precisar encontrar na nossa vida, possa por nós ser encontrado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E diante de Nossa Senhora nos confiamos esse coração sacerdotal e tão próximo de Nossa Senhora do Padre Rafael, cada pessoa que está aqui já, cada pessoa que se unirá a nós nessas redes sociais, rezando pela missão dele, rezando também pela paróquia, a comunidade a qual ele pastoreia, tantos trabalhos e tantas missões que ele tem feito e tão bem feito. Confiamos a Nossa Senhora também a vida dele, a sua saúde, sua família, as preces e intenções que ele traz no seu coração agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, Padre, bem-vindo. Que alegria. Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ah, tá, agora eu estou te ouvindo, porque eu não estava te escutando. Fala para nós, se apresenta, diz a sua paróquia, de onde é que você fala, porque você é nosso aqui, né? Bem pertinho de nós aqui, mas Deus te chamou uma missão não tão próxima fisicamente, né? Deus te pediu algo, e isso é bonito também partilhar, né? Padre, a minha família, eu nasci e fui criado na Arquidiocese de São Paulo, ali na região Ipiranga, perto do Jabaquara, já pertinho da Diocese de Santo Amaro, mas é na Arquidiocese de São Paulo. Fiz a minha experiência de fé ali na minha paróquia, Santo Afonso, no meu bairro, e adolescente, jovem, eu comecei a participar na Diocese de Santo Amaro, movimento de jovem e tal, mas só que eu ingressei numa fraternidade, que é a Fraternidade O Caminho, que é uma fraternidade com carisma franciscano, e lá eu fiquei 14 anos. Né? 14 anos eu fui missionário. Morei em vários lugares, no Brasil, fora do Brasil. Hoje, geograficamente, eu estou até perto de casa, porque eu já morei em lugares bem distantes. Na época que eu fui ordenado, o bispo da fraternidade, ele era o bispo da Diocese de Franca, que é Dom Pedro Luiz, bispo em Mogi. Então eu fui ordenado e automaticamente fiquei encardinado em Franca. Com o desligamento da comunidade, eu preferi voltar para Franca, porque era a minha diocese, a minha segurança. E sou feliz assim, na minha paróquia. Sou pároco de uma paróquia chamada Santo Antônio, no município da cidade, da diocese chamada Infânia. A minha paróquia é na última cidade do estado de São Paulo. Faz divisa já com Minas Gerais. E eu sou assessor da juventude, como o senhor é assessor também aí em Campo Limpo. Eu sou assessor aqui na Diocese de Franca, da juventude, já há alguns anos. E é isso. E nós nos conhecemos nas andanças mesmo. Nas andanças, né? Aparecida, Brasília, São Paulo, Sul 1, regional, nacional. Padre, tem a Josi Oliver, está dizendo boa noite, Padre Rafael, das ovelhas danadinhas. É porque uma vez eu fiz uma pregação
uma live e eu disse que aquela ovelha perdida não é perdida. Ela é danada e sem vergonha. Ela que quis se perder, né? Que a Sem gente olha pra vergonha, ela e né? tem dó dela, né? Mas ela é danadinha, aquela ovelha. Mas aí eu acho que a Josi está se entregando, então, né? Na verdade, ela já É, está viu, se Josi? colocando. Deve ter algum Danadinha. Que problema bom que pela você tá resposta. aí, Josi. Que bom que você tá aí. E, Que padre, é uma bom, alegria poder partilhar contigo essa noite, viu? que Tudo aquilo bom. que o Senhor diz de mim, você que é generoso, alegre, esforçado, o ritmo que você tem é um ritmo invejável, de tanto trabalho, de tanta doçura. Bem-aventurada é a paróquia que tem o Senhor como pastor, e bem-aventurada são esses jovens que têm o Senhor como pastor, viu? Eu que te admiro muito, e né? Rasgação de Obrigado. seda, que eu falo isso Não, sempre no nosso secreto, e o Senhor sabe disso. não, você é sempre muito generoso comigo e eu fico sempre muito tímido por isso e muito grato, de verdade. Mas, padre, nós sentimos no coração, e quando pensei em chamar, né, você, e claro, já logo, você foi uma pessoa que eu logo pensei, se ele tem que passar por aqui, ele vai nos ajudar muito. E aí a gente foi rezando, né, para saber o que a gente podia partilhar, e conhecendo a tua vida, conhecendo também a tua fidelidade à igreja, né, o teu desejo de fazer com que as pessoas realmente se unam a esse Jesus, né? A gente tem ouvido nessa semana no Evangelho Jesus várias vezes dizendo: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, né? Permanecei no meu amor. E hoje Jesus dizia de novo isso, né? Amai do jeito que eu vos tenho amado, né? Então, esse amor exige de nós um compromisso, né? E um compromisso que acontece mediante a possibilidade daquilo que a gente tem. Ninguém vai assumir um compromisso se não tem também condição para aquilo, não tem base para aquilo, não tem sustento, né? Você não vai erguer um prédio se você não tem colunas. Então, quando Jesus pede a gente amem do jeito que eu amo vocês, ele está pedindo a gente erguer um prédio muito sólido e alto, né? É um prédio muito alto, que exige da gente também estrutura, né? E aí surgiu esse pensamento, né? Por que, por exemplo, rezar? Por que rezar todos os dias? Por que a oração é necessária? Então, a gente queria ouvir um pouquinho o que você acha sobre isso, o que você pensa, né, sobre a necessidade da oração, por que rezar, né? O que significa o ato de rezar? Quando a gente pode se apegar a isso, né? Quando Jesus diz, amem do jeito que eu amo, por que é preciso rezar? Então, sinta-se à vontade, né? Se a gente vai conversando, vai vendo o que o pessoal pode escrever, vai colocando para nós. Você também, depois, mais para frente um pouquinho, a gente pode apresentar alguma pergunta. Se eu tenho dúvida, se o padre disser alguma coisa, se não entendi bem, a gente pergunta, né? A gente tem agora já menos, mas quase uma hora ainda para a gente refletir a importância da oração na nossa vida. Padre, eu preparava hoje à tarde essa reflexão e eu fui na Sagrada Escritura para que o modelo maior de oração que nós temos não é o meu modelo, é o modelo da igreja, o modelo é Cristo, né? Sendo Deus, sendo aquele que recebe as nossas orações, ele se faz homem e homem orante, homem que reza. Então, o modelo que nós temos é Deus. E depois o modelo que nós temos é a Virgem Maria. Uhum. Então, é nisso que nós mergulhamos e é nisso que nós buscamos para vivenciar. Então, eu fui na Sagrada Escritura. Quem tiver com a Bíblia aí e quiser pegar, Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz assim: naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Quando eu escuto essa palavra, quando eu leio essa palavra, eu me pergunto, o que Jesus foi fazer na montanha? O que Jesus foi rezar? O que Jesus foi fazer? Ele é Deus. E aí depois eu trago para a minha vida. Ele sendo Deus, foi à montanha para rezar. Imagine eu. O que nós devemos fazer? Primeira coisa nessa palavra. Diz que Jesus retirou-se. Aqui eu lembro o profeta Oséias, quando fala, levar-te-ei ao deserto e falarei ao teu coração. Quando nós nos retiramos, por isso que quando a gente faz retiro,
E o retiro ele é mais fecundo, né, padre? Quando ele é mais silencioso, quando a gente fala pouco e escuta mais. Mesmo que a gente venha de uma espiritualidade carismática, a gente precisa aprender a silenciar. Por isso que Deus deu uma boca e 2 ouvidos, para a gente ouvir mais e falar menos. Ele leva Jesus ao deserto. Então, levar-te ao deserto e falarei ao teu coração. E depois fala que Jesus retirou-se a uma montanha. É tão profundo o gesto da montanha que eu lembro Colossenses 3. Buscai as coisas do alto. Por que a montanha, meus irmãos? Porque a montanha, na nossa visão, tanto como oriental como ocidental, é alto. É o céu. Não é à toa que a gente trata o céu como lá em cima. Teologicamente, vendo a escatologia, padre, nós vamos saber que não é lá em cima. Mas na nossa mentalidade, o céu é em cima. Dos escritores. Então, subir a montanha significa estar próximo de Deus. Próximo do Senhor. E é tão profundo isso que nós, cristãos, nós temos que sempre almejar as coisas do alto. Existe uma diferença enorme. Almejar as coisas do alto e ser grande diante dos homens. Não é a mesma coisa. Almejar as coisas do alto é ser humilde. Porque os humildes, Deus torna grande. Nossa Senhora fala isso. Derruba os poderosos de seus tronos. E ele foi passar a noite toda em oração. Gente, Jesus ele não foi rezar um terço, que muitas vezes a gente não consegue rezar. A gente vive num tempo, padre, que as pessoas reclamam que não tem tempo para missa, não tem tempo para rezar, mas tem tempo para ficar 6 horas na internet, tem tempo para ir ao cabeleireiro, tem tempo para cuidar da vida do outro, tem tempo para fofoca, tem tempo para o pecado. A oração, entenda uma coisa, é uma prioridade. Quando eu priorizo Deus e as coisas de Deus, eu encontro tempo para rezar. Agora, quando Deus não é minha prioridade, eu não vou ter tempo para rezar. Porque eu tenho outras prioridades. E Jesus vai dizer a palavra que ele passa a noite toda em oração. Então, primeira coisa, eu devo rezar por quê? Porque Cristo é o modelo, como diz a Sagrada Escritura. Ele é o orante. Ele é. E ele orava por quê? Porque ele queria ter intimidade com o Pai. Mesmo ele dizendo várias vezes, sobretudo no Evangelho de João, eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem me vê, vê o Pai. Querido, caríssimo, meu irmão, meu amado, oração é comunhão. Oração é um trato, mas oração é profundamente um gesto de Deus. Rodolfo, eu lembro quando eu estava no seminário, na comunidade, meu superior dizia uma coisa muito interessante que eu trago para a vida. Ele dizia assim, e seminário você sabe, né? Aquela fusaca, na hora que toca o sino, a gente levanta, meio sonolento. Ele dizia assim, no dia que você acorda com vontade de rezar, que nem Padre Marcelo, erguei as mãos, Academia de Jesus, vai para a capela, ora, canta, pula. Quando acaba a oração, você fala, eu queria continuar aqui. Pode ter certeza que naquele dia, Deus te deu um presente. Agora, quando você acorda cansado, desanimado, indisposto, pelo trabalho, pelos problemas, mesmo assim você se levanta, você ergue e você se coloca em oração, naquele dia você deu um presente para Deus. A gente precisa na nossa vida não só receber presentes, a gente precisa aprender a presentear a Deus. E como nós presenteamos a Deus? Orando. Mesmo sabendo que a oração beneficia a mim, não beneficia a Deus. O prefácio da oração diz, mesmo que os nossos louvores não acrescentem nada daquilo que eles, mesmo assim ele nos dá o dom de louvar. Mas a gente precisa aprender a dar presentes a Deus. Depois, quando você quiser falar, só você falar, viu, Rodolfo? Tô aqui. Não, tô tranquilo e feliz aqui. Depois, quem tiver com a Bíblia, se não tiver, só escute. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42. E quando tô olhando para baixo é porque tô anotando, viu? Não tô distraído, não. Eu tô anotando aqui tudo. Ah, eu sei disso.
Atos 2:42. E eu tô olhando para baixo que eu tô lendo a Bíblia, viu, gente? Sim, tudo bem. A palavra diz assim: perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Entenda uma coisa que nós temos que compreender. Nós vivemos hoje num mundo instantâneo. Macarrão instantâneo, café solúvel, tem até bolo de micro-ondas que você coloca na caneca, fica pronto. Eu tenho que comer esse bolo, que eu dou tanto exemplo dele e nunca comi. Esse Outro bolo... dia eu descobri um pudim de caixinha que em 3 minutos está pronto. Maravilha. E é gostoso? Não é tão bom quanto aquele que fica horas cozinhando, mas é bom. Mas é bom. Então, nós vivemos no instantâneo. E é interessante que o homem moderno, e eu gosto muito de um sociólogo, Zygmunt Bauman, que ele fala que nós vivemos no tempo da pós-modernidade, que é o tempo da sociedade líquida, né? A gente começa bem duro, como gelo sólido, mas o tempo vai nos liquidificando. E as nossas certezas também são assim. Pode perceber, você sabe como eu, quantos casais que a gente casa, quando a gente vai saber como que tá, já terminou, a fila já andou. Os namoros, os casamentos, os noivados hoje vêm com selo. E não é do Inmetro, é um selo de validade. Tem dia e hora para acabar. E a sociedade, ela reflete isso. Dentro da igreja não é o contrário. Nós somos uma sociedade eclesiástica dentro de uma sociedade. Então, nós somos isso. E falar de perseverança, hoje, é uma questão assustadora. Porque como o homem pós-moderno tem dificuldade em perseverar. Tem dificuldade em terminar aquilo que começa. Muitos começam. Poucos dão continuidade. E mínimos terminam. Começa dizendo perseverar. Perseverar, se a gente for trazer do latim, perseveros, é severo consigo. Perseverar é quando a gente é severo conosco. Entenda uma coisa, você que está nessa live. Para você rezar, você precisa ser severo. O que é severo? Severo, eu tenho a imagem da minha mãe. Uma mulher severa, que cobrava, que cobra até hoje, que cobra a verdade. Então, perseverar, primeiro, é uma questão de ser severo consigo. Olha o que diz a palavra. Que eles perseveravam na doutrina, na reunião em comum. Então, eu quero te dizer, você que faz parte das lives, que está comigo, mas está com o Padre Rodolfo, perseverar nas lives. Talvez você começou nos primeiros dias, achando que a pandemia ia acabar ontem, não acabou, então você já está esmorecendo. Persevere. Você tem um encontro com Deus. Você tem encontro com o Padre Rodolfo. Você tem encontro comigo. Isso é perseverança. O demônio, ele gosta que a gente para pelo caminho, porque ele quer que a gente acumula diploma de derrotado, de desistente. Perseverar na oração. Na nossa oração comum, é o que nós temos. Na fração do pão. Quantas vezes o Padre Rodolfo e eu celebramos a Eucaristia? Não é física, não é com você, mas é melhor pingar do que secar. É melhor ter a missa na internet do que não ter. Persevere. Mas, por fim, é o tema. Perseveraram na oração. Como a gente precisa perseverar? E a gente trabalha com jovem, né, padre? Tanto na diocese como na nossa paróquia. E jovem é assim, porque um dia nós somos jovens também. Ainda nós somos um pouquinho, né? E jovem é assim, né? Quando faz aquele encontro, né? Ou se não, depois de uma confissão, sai rezando rosário. Primeira semana é rosário, é jejum, oração. Segunda semana já é 2/3. Terceira semana 1, depois não vai. Não tem perseverança. Quantas pessoas querem alcançar algo e não perseveram? Hoje nós vivemos no tempo da terceirização. Terceiriza a educação na escola, terceiriza a fé para catequista e terceiriza orações. O que eu mais escuto é, padre, reza por mim. Sabe o que eu faço, Rodolfo? Eu olho para a pessoa e falo, rezo. Mas você está rezando por você? Aí a pessoa, eu não estou não. Eu falei, então eu não rezo também. Porque a causa é tua. E você deve ser o mais interessado. Eu posso te ajudar a rezar. Eu disse isso outro dia, a pessoa não gostou, virou a cara. Eu falei, mas se nem você quer rezar por você, por que eu vou rezar, né? Se você que é o dono da tua causa aí, não quer fazer
por que você joga isso para mim que não tem nada a ver com isso? Não é que a gente está se negando a fazer, né? Às vezes a pessoa ouve isso da gente e diz assim, mas que absurdo, um padre dizendo isso, que não vai rezar. Mas não é questão, não é essa, né? O que você está dizendo é brilhante, porque a gente tem a noção de que a gente precisa tomar conta daquilo que é nosso, inclusive. Não dá inclusive, para dizer, Senhor, faz, se eu também não tomar conta, né? É brilhante isso. E é tão interessante isso que as pessoas falam, reza por mim, eu tô fraco. Ei, escute uma coisa. Maria, diante da cruz, ela passou a maior dor. Ela também estava fraca, mas ela não se inclinou na dor. Então a gente precisa rezar. Se a causa que a gente reza é grandiosa, a gente precisa se esforçar para rezar. Uhum. É a importância que a gente dá naquela realidade. Eu falo para o grupo do WhatsApp da minha paróquia, mas eles às vezes não têm noção, mas fazem isso. Ah, vamos rezar 1000 Ave Maria, ou se não começa a rezar essas correntes. Ah, vamos rezar 1000 Ave Maria, eu rezo primeiro. Não, quem quiser rezar, reze você as 1000 Ave Maria. Pare com essas correntes. É interessante, mas a gente quer rezar 1000 Ave Maria, mas não quer pagar o preço de rezar. A gente quer rezar a primeira e os outros vai. Entenda uma coisa, a vida de oração é Deus que diz, vamos. Deus, ele não diz vai. Deus diz, vamos. Ele está conosco. Então, tem que ter essa vida de oração. Lendo o livro de São José Maria, Sulco, ele diz uma coisa profunda. O que é a oração? Questionaram ele. O que é a oração? Ele responde. Oração é o diálogo do homem com Deus. É o encontro de coração com coração. É isso. Às vezes a gente quer inventar tanta coisa. O que é oração? É um diálogo. É o encontro de dois corações. O coração miserável e o coração misericordioso. Esses dias numa live, padre, disseram assim, ou numa live não, numa caixinha de perguntas que eu abri, alguém perguntou assim, qual é a forma mais certa de rezar, né? E aí eu fiquei pensando o que dizer, porque para mim era tão simples, né? Era exatamente isso. Deus quer se encontrar e a gente precisa encontrar. Então, é estabelecer essa relação de intimidade e amizade, né, inclusive. Porque às vezes a gente fica buscando um jeito, decora isso, decora aquilo, faz as 1000 Ave Marias, mas não diz nada, né? Não diz nada. E esse é o meu incômodo em relação a essas coisas. Eu não sou contra, né, necessariamente a fazer 1000 Ave Marias ou coisa, mas desde que isso tenha um sentido muito concreto, se não é só uma repetição de palavras, como rezar o terço, não pode ser só uma repetição, né? Tem que ser um desejo profundo de contemplar aquilo, né? Então, quando você traz isso, isso é bem importante. Perceber que às vezes não preciso muito, né? Eu preciso simplesmente de abrir a minha vida e Deus vai fazer, vai encontrar. Mas se eu mantenho fechada a minha vida, se eu mantenho fechado o meu coração, se eu não insisto em dizer que não sei e que Deus não veio e que eu não consigo e que eu não posso, não vai acontecer de fato nada, não vou sair do lugar nunca, né? É esse encontro, né? Porque Deus sempre vai encontrar, sempre vai falar, sempre vai dizer, né? Agora, se eu insisto em permanecer no mesmo jeito, no mesmo lugar, posso até dizer que creio, mas nada vai mudar de fato, né? Com certeza. E eu vou até mais fundo. Às vezes, essas orações, entenda, nós não estamos criticando, nós estamos fazendo uma analogia aqui. Às vezes não é nem só uma repetição, mas é uma vaidade. Eu rezei 1000 Ave Marias. E aí? O que isso acrescentou na sua vida? O que mudou espiritualmente? É como tem gente que adora dizer para o padre assim, eu já li a Bíblia 3 vezes, inteira 3 vezes. Eu digo, fantástico. E quantas páginas daquela Bíblia estão escritas na sua vida, né? Esse é o mais importante, né? Porque às vezes eu posso ler um capítulo e aquilo mexeu com a minha vida de uma forma absurda. E às vezes eu posso ter lido simplesmente para dizer assim, eu preciso ler a Bíblia inteira, então eu vou ler e nada acontece, né? Nada acontece. E esse é o problema. Às vezes a gente é tão insensato que a gente impede Deus fazer, né? Não só a gente não deixa, né? Não busca, como impede dele fazer pela nossa atitude mesmo, né? E é profundo isso, né? Quando Jesus fala guardar os mandamentos, a gente acha que é guardar na gaveta ou guardar na cabeça. Guardar os mandamentos é praticá-lo.
Igreja não é cinema que a gente vai para ouvir como meros ouvintes. Quando a gente senta no banquinho da igreja, a gente senta num banquinho que não é de madeira, mas é um banquinho chamado compromisso. É comprometer-se com a palavra de Cristo. É comprometer-se com a verdade do Evangelho. Porque hoje, infelizmente, tem tantos cristãos que estão indo contra a palavra de Cristo. Se Cristo, né, em Mateus capítulo 25, ele fala isso com tanta clareza, nu, pobre, mendigo, não sei o que, me encontrastes. Por outro lado, a gente tem hoje uma pregação tão cheia de juízo, tão cheia de justiça, e esquecemos que o nome de Deus é misericórdia, que o nome de Deus é oração, né? E é bonito a oração. E a oração é tão profunda que ela nos humaniza, nos torna mais humanos. Porque a oração também é uma maneira da gente reconhecer a nossa pequenez. Uma vez eu estava lendo um trecho de uns colóquios, e era de Santa Catarina, e Santa Catarina um dia disse para Deus, para Jesus assim, Jesus, foi até dia de Santa Catarina esse dia, ela disse, Jesus, diga quem eu sou e diga-me quem tu és. Jesus permaneceu em silêncio. E Catarina insistiu. E Jesus disse para ela, Catarina, eu sou aquele que sou. E ela falou, e eu? Ele falou, você é aquela que não é. É isso. Incrível, Oração né? é isso. Incrível, né? É reconhecer isso. Eu não sou nada. E que bom perceber, né? Que bom a gente descobrir isso, né? Porque aí a gente vê assim, tudo depende de Deus, e esse tudo depende dele não é ruim, né? Não é ruim, isso é importante. Como é bom a gente perceber isso, né? Perceber a nossa fragilidade, na medida em que a gente não é perceber que nós somos miseráveis só, né? Mas dizer, eu não sou nada, não é isso, é reconhecer que eu vivo de um jeito sem ele e vivo completamente de outro com ele, né? Então, quando a gente percebe esse eu não sou nada, como você diz aí, Jesus disse a ela, você não é um nada, não é porque Jesus também está humilhando, é para ela perceber justamente, né? Você precisa. Agora, se você quer o que você precisa, já é outra coisa, né? Eu quero falar uma frase de São José Maria também, que ele diz assim, a oração não é... Olha que profundo isso. Sempre quando eu vou falar de oração, eu gosto de falar isso. A oração não é problema de falar ou de sentir. A oração não é falar ou sentir. A oração é amar. Se você falou, se você sentiu, não importa. Oração é amar. E amamos quando nos esforçamos por dizer alguma coisa ao Senhor, mesmo que não digamos nada. Padre, como a gente diz sem falar nada? A maior palavra que nós temos para dizer a Deus em oração é quando nós nos colocamos diante dele, traçamos o sinal da cruz. E a gente está ali como Santa Teresa de Ávila. Não sinto, não vejo, mas eu creio que és tu. E por isso eu estou aqui. Porque nós queremos, muitas vezes, essa oração sensitiva, né? Aí eu fui na missa do Padre Rodolfo, lá no Sagrado Coração, de cura e libertação, ó, tô arrepiado. E quando não sentiu ou então aquela coisa assim, né? Nossa, a missa hoje foi incrível, todo mundo chorou. Que horror, né? Que horror. O problema Se não é chorou, esse. o retiro foi fantástico, todo mundo chorou o retiro inteiro. Quer dizer, não quer dizer nada isso, né? E aí, você falando isso me faz lembrar o que você disse no início da palavra do seu reitor, né? Esse esforço é o presente que você está oferecendo a Jesus, né? É o presente que você... Estou achando essas lives fantásticas, porque eu tenho aprendido um monte de coisas, assim, feito umas associações bárbaras, e isso aí para mim foi incrível, assim, né? No dia em que eu não tenho vontade, porque tem um dia que a gente não tem vontade de rezar. E as pessoas têm que lembrar disso, né? Eu não preciso fingir, né? Eu não preciso fingir que eu tô querendo. Mas veja que bonito pensar dessa forma, né? Eu não quero levantar cedo para ir à missa, mas eu vou porque é o jeito que eu escolhi hoje de oferecer o meu presente a Jesus, né? Esse esforço que você diz, eu percebo que eu não sou nada e eu vou porque eu quero encontrar o tudo. Não porque eu queira, mas porque também eu preciso, né? Legal isso. É profundo quando a gente vai ver na história de Santa Teresa de Calcutá, e a imagem de Santa Teresa de Calcutá, a gente sempre vê ela em dois momentos. Ou ajoelhada, magrinha, né, diante da cruz, ou do sacrário, ou ajudando os pobres. E quando foram ler os escritos dela, vai ver que Santa Teresa de Calcutá passou grande parte da sua vida numa escuridão. E ela não sentia Deus. E aí a gente fala, nossa, mas ela não sentia Deus e ela estava lá. A gente tem que se apegar à afirmação cristológica de Maria Madalena, quando ela diz, eu vi o Senhor.
Então a oração não depende do sentimento, não depende de como eu estou, depende de uma certeza. Eu vi o Senhor. E eu creio que Deus vive. Eu creio que Ele está vivo e por isso eu rezo. Então não depende do que eu sinto, não depende das minhas emoções, não depende se eu estou bem de espírito. Eu vi o Senhor. Então eu creio. É Ele. É o Senhor. E até a perseverança dela, né? Continuou fazendo mesmo quando estava em crise, porque sabia que precisava encontrar resposta, né? Então, se ela tinha consciência de que mesmo vivendo aquela grande crise, se ela abandonasse o que tinha que fazer, e ela tinha que fazer isso, ela sabia, e a crise justamente, né? Interessante, outro dia eu estava lendo exatamente isso. E a crise justamente surge porque ela vê aquela miséria toda, aquela dificuldade toda, e começa a se questionar, né? Como a gente. Onde está Deus agora, na pandemia, né? Onde é que está Deus? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus... por que Deus ainda não tomou uma atitude, né? E isso é importante que nesse momento a gente faça como ela, né? Teve muitos anos de escuridão, mas sabia que precisava, como você está dizendo, perseverar, né? Perseverar. Isso é lindo. É tão profundo isso que você falou, Rodolfo. Um dia uma jovem, várias vezes acontece, mas uma jovem me marcou isso. Ela estava passando uma dificuldade, até no casamento dos pais, na minha antiga paróquia. E ela ia no sacrário diariamente. E eu sempre ficava ali perto do escritório paroquial, que era dentro da igreja. E aí ela olhou para mim chorando e falou: padre, eu não venho mais no sacrário. Eu falei: por quê? Ela falou: eu venho. Eu falei: por que você vem? Ela: eu quero uma resposta de Deus. Eu falei assim: eu vou te dizer uma coisa. Ela falou: fala. Eu falei: Deus não vai te dar essa resposta. Ela olhou para minha cara e falou: padre, por quê? Eu falei: porque no dia que ele te der a resposta, você não vai vir mais. Porque você não está vindo por causa dele. Você está vindo por causa de uma resposta. É tão interessante que hoje, grande parte vai a Deus por aquilo que ele dá. Como no Evangelho, estavam atrás dele, não é porque ele é o Filho de Deus, porque ele multiplicava pães, porque ele era curandeiro. Mas a finalidade de Cristo não é curar, não é libertar, não é dar pão. A finalidade de Cristo é salvar. A gente tem que estar atrás dele, não por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele é. Nosso Deus, nosso amado, nosso Senhor. É o grande perigo das promessas, né? Quando a gente diz: se você me der essa caneta, eu te dou esse terço aqui. Então, se você não me der a caneta, você não ganha o terço, né? A gente trata Deus como uma criança mal educada que a gente quer educar, parece, né? Eu acho muito perigoso isso, né? Algumas promessas por conta disso aí exatamente, né? A gente limita o período que a gente vai ter com Deus, a gente limita o período em que a gente vai estar com o Senhor. Então, coisas do tipo, e deve estar aqui na live cheio de gente assim, vai até sair da live, vai ficar ofendido, mas eu vou dizer mesmo assim, né? Porque eu sempre falo isso. A gente limita, então eu venho à missa até que a minha graça seja alcançada. E depois? E o que fica depois? E o resto da minha vida, as outras coisas? E ação de graças por aquilo que eu recebi, né? E aí eu vou fazer isso até que Deus alcance. Como você falou, tomara que Deus nunca alcance, porque aí a pessoa pelo menos fica o tempo todo, né? E a gente tem que ter noção disso, né? Como a gente trata Deus, às vezes, como essa criança mal educada, que a gente quer educar, sendo que Ele é Deus, nós somos o nada e Ele é o tudo, né? E a gente trata como se fosse o inverso, a gente diz: faça isso para que eu te dê isso aqui. E é o maior absurdo que a gente possa fazer com Deus, porque é um desperdício, né? Um desperdício de amor, de graça, né? Quantas coisas maiores ainda podiam... Às vezes eu penso assim: eu quero essa caneta, então me dá essa caneta, eu venho na missa até eu ganhar essa caneta. Quando eu podia ganhar um estojo inteiro, né? Eu fico preso a uma caneta quando eu podia ter o estojo inteiro, uma coleção de várias cores, se eu permanecesse ao lado dele. É fato. Eu sempre digo isso também, de uma maneira diferente. Eu falo sempre nas minhas lives, na homilia, porque a gente tem coisas que a gente sempre fala, né? Porque é da nossa espiritualidade. Eu falo sempre assim: gente, o Deus que participou, o Deus que andou com você no Vale da Sombra e da Morte, ele quer sentar no restaurante também, quer comemorar a tua festa. A gente, muitas vezes, na hora da dor, Deus está do nosso lado. Na hora da festa, a gente não precisa dele. E muitas pessoas vivem de sofrimento em sofrimento porque é a única maneira que Deus encontrou de ter aquela pessoa perto dela. Não é uma pessoa grata. É como aqueles leprosos. 10 foram atrás. Um só voltou.
E a prova disso é que na Semana Santa, o dia mais cheio é sexta-feira e não sábado santo, né? Justamente. É a prova, né? A gente traz isso tudo na nossa vida. A gente não quer, parece que a gente não precisa do Senhor no momento da bonança, da alegria, da bênção, sendo que a gente se esquece que aquela bênção veio de quem veio, né? A Isso é história da fato. tragédia, né? Do choro, do lamento de É, Israel. é, Continuando aqui, padre, é outra palavra, Lucas, capítulo 11, versículo 1. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Olha que profundo isso. A oração, ela é um testemunho. Os discípulos estavam incomodados por duas coisas. Primeiro, porque os discípulos de João Batista rezavam. E segundo, porque eles viam Jesus rezar. Eu quero falar agora para você que é pai e mãe, que está nessa live. Não adianta você mandar teu filho para catequese se você não vai à missa. Não adianta brigar para ir na missa se você não vai. Não adianta querer que ele reza se ele não te vê rezar. Pode ter certeza. Se uma criança vê um padre rezar, para ela é a coisa mais normal. Porque na cabeça dela nós rezamos o dia todo. Mas uma criança que vê um pai e uma mãe rezar, isso vai gerar uma memória afetiva tão grande, tão grande, tão grande, que ela vai saber que na hora da tristeza, da tribulação e da alegria, ela vai rezar. Então a gente não tem que gerar só selfie, que a gente vive na selfie. Tem que gerar memórias afetivas, memórias boas. E a grande memória que a gente tem que gerar é o exemplo. O exemplo, que é o testemunho. A palavra, ela tem o poder de convencer, mas o testemunho arrasta, arrasta. E é tão profundo isso, eles olhando Jesus rezar, terminando a oração, eles falam: Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a falar. E Jesus ensina a célebre oração do Pai Nosso. Que eu não vou dizer sobre o Pai Nosso, que a gente conhece bem a oração do Pai Nosso. Mas só o início da oração do Pai Nosso é: Pai, santificado é o teu nome. Ou seja, nós precisamos orar santificando o nome de Deus. Não tornando o nome de Deus mais santo. Mas lembrar que esse Deus está acima de tudo. Então a gente precisa gerar esse exemplo. Tem muitas, e você passa por isso também, Rodolfo, às vezes pais, mães, que tem aqueles filhos que eu falo que tem vocação para Ayrton Senna, que gosta de correr na igreja e tal. E às vezes os pais ficam constrangidos. E até deixo de ir na missa. Aí às vezes eu encontro e falo: que você não está indo na missa? Ah, padre, fulano corre demais. Eu falei: olha, se eu te falar que não atrapalha um pouquinho, mentira, atrapalha. Mas não tem problema. O teu filho, se ele crescer entre os bancos da igreja, ele vai saber na vida adulta onde é a casa dele. Ele sabe onde é o ninho dele. Então tem que ir, a criança tem que crescer na igreja. Esse negócio: eu tô com um filho pequeno, eu não vou para a igreja. Mas pro churrasco vai. Pro sambão vai. Pra baladinha, pro shopping. Pro shopping, pro carrinho vai, o menino não chora. Agora na igreja não chora. Para de dar desculpa. Se você deixar um dinheirinho pro teu filho, ele vai agradecer. Mas a melhor herança e a maior dela é a fé. A fé não tem que dividir, a fé não vai para testamento, a fé está na alma, a fé está no coração. É o testemunho de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um tio, de uma tia, de uma pessoa que ora. Que ora é a carta dos Romanos fala, né? Nós não sabemos como orar. Amém. Mas o Espírito age, atua e manifesta em nós. Isso é incrível. Uma das coisas que eu vivi aqui na paróquia, na outra paróquia onde eu estava, sempre me incomoda quando a gente não vê crianças na igreja, e a observação é sempre essa: mas atrapalha, tem gente que reclama. Quer dizer, mas quando você falava agora mesmo, né, dos Atos Apóstolos ali, né, o início da comunidade cristã, quer dizer, como é que a gente pensa que alguém dessa comunidade tem que ser excluído dela, né? Está rezando errado, inclusive, né? A nossa oração está sendo errada. Se a gente chegar a essa concepção, a gente está rezando, inclusive, errado, né? Se alguém não tem lugar dentro da nossa comunidade, está rezando errado. E aqui eu fico, assim, impressionado, porque agora as crianças vêm, eles andam, os pais querem morrer, né? Porque sempre tem alguém que olha com cara feia,
mas eu não tô nem aí. Eles sobem, jogam um carrinho para lá e para cá, e vem. É o tempo deles, né? E se a comunidade não tem lugar para eles, tem alguma coisa errada nessa comunidade, né? Tem alguma coisa errada na vida dessa comunidade. E isso é muito bom que você tenha dito, porque tem gente que me escuta aqui falando sempre isso, e aí talvez não dê muita bola, mas quando vem outro que diz, né? Que bom. Fico até grato por você ter falado isso, porque para mim é uma grande verdade isso aí, uma grande verdade. Eu tenho um paroquianozinho, inclusive eu vejo ele todo dia quando eu vou fazer exercício. Hoje eu passei, eu estava com o fone no ouvido, ele me gritou e eu não ouvi. Aí uma senhorinha que estava atrás de mim falou, olha, o neto do Luiz estava te gritando. Aí eu falei, o neto do Luiz? Ah, eu falei, e o Pedro? O Pedro é um menininho que vem na missa. E ele é danadinho, filho de 2 paroquianos, da Clênia e do William. Danadinho, o irmão dele é coroinho, o Bruno. Ele corre, ele pula, ele fica entre o altar e a cadeira da presidência para ninguém ver. Ali ele dá piruleta, ele faz tudo. Ele arma o barraco, mas é um carinho que eu tenho. E eu viajei o ano passado, fiquei uma semana fora. Quando ele me viu, ele pegou um carrinho desses Hot Wheels e veio passando na cadeira, passou na minha cabeça. Aí ele olhou nos meus olhos. Ele disse assim, padre, eu falei, oi, Pedro. Ele falou, eu te amo. Naquele momento, eu tive vontade de falar, glória a vós, Senhor. É isso. O perfeito louvor vem da boca dos pequeninos. E aqui é um trato de oração. Santa Teresinha fala da pequena via. O perfeito louvor, a Sagrada Escritura diz que vem dos lábios dos pequenos. Ou seja, eu dei um exemplo esses dias. Uma criança, quando cai, pode perceber, ela cai, mesmo que ela consiga se levantar, ela chora até o adulto buscar. Nós não, quando nós caímos, a gente tem tanta vergonha que a gente quer levantar. E nesse gesto de levantar, a gente cai e se arrebenta de novo. Cai de novo, né? A gente tem que ser que nem criança, tem que permitir que Deus nos levante. Aquela música do Frei Gilson, né? Eu te levantarei, meu filho amado. Deus nos levanta. Deus nos levanta. E a oração é isso. É permitir que Deus nos levante. E quando eu falava, Rodolfo, desse negócio da oração como combustível, eu tive 2 exemplos. Primeiro é o trem Maria Fumaça. Você já viu o trem Maria Fumaça? Você já andou? Não andei, mas já vi. Bonito. É um trem super bonito. Mas se não tiver lenha, ele não sai do lugar. Meu irmão, eu quero dizer que o trem somos nós. Só lataria, bonito. A lenha é a oração. Se nós não tivermos lenha para queimar, nós não vamos sair do lugar. A lenha é a oração que aquece, que acende. É tão bonito que quando Jesus encontra os discípulos na praia, ele acende uma fogueira, porque ele queria aquecer os corações. E o segundo exemplo, nesse tempo moderno, é um celular sem internet. A gente agora estava com esse risco da internet, ou seja, o celular pode ser o iPhone mais caro. Se não tiver internet, ele não serve para nada. Ou seja, o importante não é o celular, é a internet. Eu quero dizer que o importante é o que está dentro. É a oração, é a alma, é o combustível, é o que dá vida. Se você tiver um carro caro, sem gasolina, você não sai do lugar. Se você tiver um carro velho com gasolina, você vai a muitos lugares. Vai longe, então, né? O importante é o que está dentro. O importante não é aos olhos do mundo. Pode olhar numa casa. Quando a gente termina uma casa, a gente nunca chega e fala, nossa, que alicerce bonito. A gente fala, que janela. O alicerce é o mais importante, mas ninguém vê. O importante não está aos olhos do homem. É interior. Amém. Amém, padre. Que maravilha. Olha, a gente está aqui, assim, atento, não querendo te fazer parar de falar mais, mas a gente tem uns 12 minutinhos, 11 minutinhos. Eu queria que no final você desse uma bênção para nós, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta, talvez a gente possa fazer. Tem alguém que tem alguma dúvida, alguma pergunta? Apresenta agora, eu vou tentar ver aqui também no Facebook, se alguém tem alguma situação. A Rosélia está dizendo assim, mas tem padre, tem criança, padre, que não pode nem chorar na hora da missa. Pois é, aqui, aí, pelo jeito, também pode, né? Quem não gostar, que vá no horário que não tem criança. É triste isso, é triste isso. Olha, uma pessoa falou para mim, ai, padre, faz a missa das crianças. Eu não sou contra fazer missa das crianças, não sou contra. Mas, às vezes, a comunidade que é missa da criança
para isolar a Para tirar, criança, né? para Ou então tirá-la. faz nada contra também, né? Cada um tem o seu olhar, o seu critério. Faz aquela escolinha de Jesus que leva para o salão, né? E aí Não, um dia você vai obrigar essa criança a ir para a missa. E aí ela não vai querer ir, porque ela nunca aprendeu isso, né? Ela nunca foi. Ela nunca entendeu por que que os pais saíam todo domingo de manhã de casa para ir, porque ela nunca foi, né? Então, de verdade, isso é um detalhe, mas um detalhe que faz absoluta diferença, né? ô, Rodolfo, deixa eu falar Padre, uma coisa. Pode sim. falar, desculpa. Pode Não, falar. não, só ia dizer, pode falar, é sobre os comentários Quando mesmo. eu morava, quando eu morava em Santo André, deixa eu acender minha luz aqui. Quando eu morava em Santo André, eu participava de uma paróquia que tinha o padre dava um pirulito, chamava Pirulito da Alegria. Era um pirulito colorido, bonito. Até eu olhar para aquele pirulito e falar, qualquer dia eu vou pegar um pirulito desse. E eu já estava na teologia. E as crianças, na hora da comunhão, os adultos comungavam, e as crianças que não tinham primeira comunhão recebiam o pirulito da alegria. Eu lembro que teve a primeira comunhão, eu participei da missa, eu não era ordenado, e depois aquelas crianças começaram a comungar e não recebia mais o pirulito. Teve uma missa que a criança foi comungar, o pai arrastando e ele gritava da igreja: eu não quero essa bolachinha, eu quero o pirulito da alegria, eu quero o pirulito. Então, muitas vezes isso a gente não ensina o valor. O valor. Claro, uma criança, um pirulito é palatável, é gostoso, mas o É, valor. Então, as crianças têm que estar no nosso meio porque elas nos ensinam. Mais do que nós ensinamos, elas nos ensinam. é. Olha, padre, o pessoal está só elogiando, dizendo assim, chama ele de novo. Você já está quase comprometido aqui. Voltarei com o maior prazer. Não, olha, o pessoal está dizendo exatamente, minha filha sempre está comigo em todas as missas, encontros, somos família, o que responder quando as mães das crianças pedem para ensinar os seus filhos a rezar. Depois, eu amo a missa das crianças, estão dizendo verdade, maravilhoso esse momento, foi muito esclarecedor. Então, olha, o pessoal está grato, agradecido mesmo, eu também, né, certamente, acho que é por isso que está todo mundo assim atento, né, nem paramos para perguntar, porque de fato foi muito esclarecedor, gratidão, acho que a gente entende, aprende sempre, né? Todo dia é uma chance da gente aprender e te agradeço pelo carinho de estar conosco, te agradeço pela possibilidade de te ouvir, como eu disse lá no WhatsApp, quando chamei, eu falei assim, eu quero ficar quietinho e só te escutar, porque eu sabia que ia ser muito rico, Que isso, pai? e olha, já estou dando até data para você aqui, ó, dia 24 e 31 com o Padre Rafael, tá vendo? Mas foi bom. Vamos ver. Se você tiver coragem e quiser voltar mais uma vez, para nós vai ser uma alegria. A gente tem feito essas lives justamente para que a gente também, né, tenha combustível para a nossa vida. Acho que esse tempo é importante, esse tempo tem sido muito bacana. E eu sei que você tem feito um trabalho também grande, né? Está trabalhando muito. Acho que, inclusive, que a gente está trabalhando até mais, né? Não sei, a sensação que eu tenho é que a gente está É a trabalhando mais. certeza. Estamos Não, trabalhando eu fico mais. pensando assim, o pior não é isso, o pior é que vai passar a quarentena, a gente vai voltar às atividades, a gente vai querer férias e não vai poder tirar, porque no fundo ainda vão olhar para a gente e vão dizer, nossa, mas vocês estavam parados todo esse tempo, A minha mas casa glória a Deus. parece um estúdio de televisão, É, porque tem para câmera, é, para missa, para live, aí monta, é. desmonta, tem que Sei bem preparar. o que é, sei bem o que Nossa, é isso, é sei um bem o que é isso. cansaço. Mas olha, de verdade, muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo. Quando vier a São Paulo, tem que passar aqui. Você sabe que você me deve essa visita já, né? Já tem anos que você me deve essa visita, então vai ser uma alegria te receber e com vocês levar Dona Geralda lá para conhecer Dalcides, também vai ser uma alegria, né? Então, que Deus possa te abençoar muito e a gente pode pedir então a sua bênção nesse momento, né? Que você possa abençoar a gente também, se alguém tem aí a água, objetos que precisam ser abençoados também, que a gente possa contemplar isso. Agradecer também as pessoas que estão aqui, né? Dizer quem não está seguindo ainda o Padre Rafael, é arroba padre underline Rafael com PH, né? Tá aqui no comentário, bem aqui embaixo, o Instagram dele. E também quem veio, não é amigo do Padre Rafael, que ainda não nos segue, por favor, siga. Alguém perguntou aí no comentário qual é a página do Facebook, é sempre Padre Rodolfo Camarota. E Padre
Essa live nós vamos salvar no GTV também, né? Agora já dá a possibilidade de salvar. E depois a gente vai repostar no Facebook, nessa página Padre Rodolfo Camarota. Então, quem chegou depois, quem entrou depois e quiser assistir novamente, ou assistir porque não viu ainda, talvez chegou agora, então a gente vai publicar também na página do Facebook, no IGTV e no YouTube Padre Rodolfo. E se você quiser, eu posso te mandar também. Tem o Wesley, que estava por aqui na live, tem me ajudado com isso. A gente pode publicar, se você quiser, também no seu YouTube, que eu vi que você também está com um canal, não é? Que você está divulgando. Então, você me avisa, a gente tenta te passar isso também, tá bom? Dá para nós a sua bênção. Eu vou tirar só um pouquinho os comentários. Você ia ler alguma coisa, não? Não. Tá. Padre, só Eu quero vou desativar. agradecer que foi um momento de Deus, e eu volto sim. Vamos acertar para voltar. E eu quero reafirmar, seguidores, eu vi que tem seguidores meus aí, por favor, sigam o Padre Rodolfo. Sigam. Porque ele tem a novidade do Espírito para nós. Amém? Amém, o Senhor Padre. esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, eu tenho uma live agora às 10 horas. Quem quiser ir comigo... Eu vou entrar, acho que 10h30 também para a oração da noite. Então, quem quiser, os que quiserem também, estamos aí. Se não, vejam lá o Padre Rafael, que vai também fazer o momento. Acho que é formação, né? Formação de pregadores, acho que é, não? Não, Escola de Adoradores. Vamos falar Escola sobre de Adoradores. Aí eu vi a divulgação. Vamos tirar uma foto nossa aqui, ó. Vou tirar também. Pronto. Maravilha, Padre. Deus te abençoe. Reza por nós, para a gente ter muito juízo, Amém. que pouco não resolve. Fica Amém. com Deus. Muito, muito obrigado, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Amém. Povo de Deus, você que está aí, fique com Deus, fique na paz. Então, vocês viram, né, aqueles que vieram por conta do perfil do Padre Rafael, ele tem também uma live agora às 10 horas, e eu vou entrar novamente 10h30 para a oração da noite. Quem quiser rezar a dezena partilhada com a gente, então permaneça também aí conosco, tá bom? Grande abraço, vamos publicar a live para vocês assistirem, acompanhe, compartilhe também, fique com Deus, fique na paz, e até breve, se Deus quiser.